Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, professor José Manuel Silva, seja muito bem-vindo aqui ao Sala Cheia, o nosso podcast da Gigantone, podcast onde nós gostamos de estar à conversa com pessoas que nos ajudem a refletir sobre os mundos da formação e da educação. Antes de avançarmos aqui nesta conversa, eu pedia-lhe o favor de se apresentar, como entender, para dar aqui um pouco de contexto para aquilo que possa ser o resto da conversa. Pode ser? Com certeza, antes de mais, queria agradecer muito ao Belchior a simpatia de me ter convidado e é naturalmente com muito interesse que partilharei consigo e com as pessoas que depois virão o podcast, essencialmente a minha experiência. Eu costumo dizer muitas vezes que a experiência é das poucas coisas que não se pode vender nem comprar, ou se tem ou não se tem, e, portanto, quem tem deve partilhá-la com os outros e procurar que os outros também aprendam um bocado com a nossa experiência e nós aprendemos também com a experiência dos outros. Eu sou essencialmente uma pessoa do mundo da educação, mas sempre com uma forte componente na área da gestão. Assim, de forma muito sintética, eu comecei a minha vida profissional em 1974, embora já tenha 3 anos antes iniciado a minha vida pública, digamos assim, quando era um jovem com 21 anos e fui para a tropa. E comecei a vida profissional como professor do ensino secundário em 1974 e fiz toda a minha carreira a partir do zero, porque eu quando comecei a lecionar era professor sem habilitação própria. Aliás, eu comecei a minha carreira docente por ser professor de educação física, o que é uma coisa um bocadinho estranha para algumas pessoas que me conhecem atualmente, mas foi verdade, porque eu tinha o curso de educação, o curso de educação física militar e na altura dava habilitação para ser professor com habilitação suficiente. Foi um pouco por aí que eu comecei. Licenciei-me em História, fui sempre estudante trabalhador, depois estive 10 anos no ensino secundário e ao fim desses 10 anos fiz um mestrado num programa especial que houve em Portugal na altura. Foi fora de Portugal, não é? Sim, em Boston, fiz na Universidade de Boston, e depois vim e integrei, aliás, quando fui para lá já foi com esse objetivo, fui eu e mais uma centena de pessoas, com o objetivo de integrarmos as escolas superiores de educação que vieram substituir as antigas escolas do magistério e que estão hoje muito na base daquilo que negativamente se chamou eduquês, não é? Sobretudo o ministro Crato e outras pessoas gostam muito de falar do eduquês de uma forma enfim, menosprezando um pouco a ideia de todas as mudanças e evoluções que têm acontecido na área da educação, e nem todas são boas, naturalmente, mas o país mudou muito nessa altura, estou a falar do meados dos anos 80, a partir daí, e teve muito a ver com isso. Depois, eu desde sempre fui uma pessoa muito ativa em projetos, primeiro quando era mais adolescente, depois quando despertei para a política fui sempre muito ligado enfim, aos aspectos políticos mais de natureza cívica e fui fazendo isso sempre ao longo da vida e, portanto, mesmo quando comecei na carreira do superior em 85, tive sempre lugares de responsabilidade nas instituições, depois acabei por me doutorar, também fiz depois uma pós-graduação tem um nome pomposo, não é? Gestão estratégica de universidades, mas independentemente do nome pomposo, é verdade que me deu alguns conhecimentos importantes. E, portanto, e depois tive uma experiência, foi uma experiência muito marcante, não é? Para mim, que foi, para além de ter feito o mestrado, está a ver, eu fui fazer o mestrado em 83, numa altura em que em Portugal praticamente ninguém saía do país, o número de pessoas que iam para o estrangeiro era muito pequeno, praticamente não havia mestrados quase cá, havia meia dúzia deles, portanto isso foi uma experiência muito impactante. E depois tive a possibilidade de acompanhar o crescimento de uma instituição que é hoje uma reputadíssima instituição, que é o Politécnico, o Instituto Politécnico de Leiria, desde o zero. Eu fui docente podemos dizer assim, desde o primeiro dia que o Instituto começou a constituir através da Escola Superior de Educação. E, portanto, isso deu uma experiência muito grande na área da gestão, tanto mais que eu, a partir de certa altura, o mestrado foi na área didática, mas depois eu passei mais para a área da administração escolar,
e da gestão, e portanto fiz parte dos órgãos diretivos da escola e do Instituto eu fui membro do Conselho de Gestão do Instituto durante uns 15 anos. E portanto pude acompanhar o desenvolvimento de uma instituição desde o zero até quando eu de lá saí e fui para o Porto. Tínhamos 12 mil alunos, não é? 900 e tal professores, dos quais metade eram doutorados. E depois, em 2013, como qualquer jovem licenciado à procura do primeiro emprego, concorri para um lugar de presidente que foi aberto pela Escola Superior de Saúde de Santa Maria, e lá estou desde então, não é? Mas concorri como concorre um jovem licenciado à procura do primeiro emprego. Foi uma experiência muito engraçada, porque as pessoas também não percebiam muito bem porque é que eu estava a concorrer, não é? E E porquê achavam que concorreu? estranhíssimo. Como? Porquê que concorreu, justamente? A presidente da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, Sim, sim. E em porquê que o fez? 2013. Portanto, tinha concluído a minha vida académica útil, digamos assim, porque eu tecnicamente sou reformado, na verdade reciclei-me, e nessa altura passei para uma área completamente diferente daquela em que eu habitualmente trabalhava, que era a educação pura e dura, na formação de professores, e também durante 30 anos na política autárquica, e passei-me para o Porto e para a Escola Superior de Saúde, e portanto a partir daí passei a aprender imensas coisas sobre saúde, não é? Aplico os meus conhecimentos da área da gestão, porque isto de gerir, como você sabe, é como andar de bicicleta. A pessoa aprende e depois anda numa bicicleta qualquer. E se quisermos dar o exemplo dos automóveis, enfim, com alguns upgrades, Mantendo-os atualizados. Professor, e vamos nos está mantendo hoje, atualizados. como dizia, é hoje dirigente, presidente da Escola Superior de Saúde de Santa Maria no Porto. E o que é que distingue esta escola? Porque tem algumas particularidades, não é? Bom, esta escola era uma escola de saúde, uma escola de enfermagem, quando eu fui para lá. Era uma escola de enfermagem, idêntica a muitas outras, estava a passar por uma fase difícil, porque tinha poucos alunos, havia na altura uma crise complexa, e também tinha professores que não estavam suficientemente habilitados de acordo com as regras que tinham sido instituídas pela A3ES, a Agência de Acreditação e Avaliação dos Cursos. E, portanto, o trabalho que eu lá fiz, um bocadinho na linha daquilo que já vinha sendo o meu trabalho entrando no Politécnico de Leiria, e também acrescentado pela formação que também tinha na gestão, enfim, das instituições, acabei por fazer tive ali uns meses a fazer um estudo da realidade, e depois apresentei um plano estratégico. E hoje é uma escola com mais cursos, não é? Hoje, exatamente, e a partir daí transformamos a escola, portanto a escola transformou-se em escola de saúde, depois transformou-se, acrescentámos cursos, acrescentámos a fisioterapia, a terapia ocupacional, temos um conjunto vasto de pós-graduações, temos já 4 mestrados, se não me falha a memória, e temos enfim, uma influência bastante maior do que aquela que a escola naturalmente tinha na altura. Agora estamos em fase temos um projeto de transformarmos a entidade instituidora da escola numa fundação. Também adquirimos um novo edifício no centro do Porto, queríamos criar um campus e, portanto, precisávamos de mais outro edifício. Já estamos numa fase de expansão, felizmente, embora os indicadores que temos relativamente a 2023 não sejam os mais interessantes, porque o mundo está a passar por uma crise complexa e Portugal não faz a regra, mas estamos convencidos que temos uma estrutura sólida, do ponto de vista financeiro também estamos bem e que temos condições para continuar a crescer. Professor, esta escola é propriedade da província portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora. É assim, não é? É, Que exatamente. impacto é que tem o facto de ser detida por uma instituição religiosa? Bom, na prática, tem o impacto de ter uma missão muito clara, que está alinhada naturalmente com a missão da entidade instituidora. Temos um ideário e temos um conjunto de valores, mas isso não interfere com o caráter leigo, digamos assim, do nosso projeto educativo. Portanto, ninguém é discriminado na escola por não ser católico, por não ter prática religiosa, pelo que seja. Portanto, nós somos uma escola idêntica a qualquer outra, evidentemente balizada num conjunto de princípios muito claros, mas dentro desses princípios as pessoas são completamente livres de fazerem a sua vida académica e profissional. Não temos
não colocamos nenhum constrangimento, nem aos nossos professores, nem aos nossos estudantes, a Mas o liberdade facto de do opinião, de senhor crítica. ser católico, pelo que eu vi, enfim, em notícias públicas, isso de alguma forma facilita a sua articulação com a entidade instituidora ou é pouco relevante? Não, bom, eu acho que facilita no sentido em que eu estou alinhado, digamos assim, com a entidade instituidora, mas fundamentalmente aquilo que me parece que é fundamental é aquilo que são as minhas capacidades de gestão. Quer dizer, se eu fosse católico e não tivesse qualidades de gestor, não servia Pouco para nada, não interessava. é? Portanto, foi aqui o fundamental, quer dizer, isto é como em tudo, amigos, negócios à parte, quer dizer, se eu não desse conta do recado, podia ir a muitas missas e fazer-me rezar muito, mas não, a escola não ia para a frente, não é? Imagino que sim. Sendo Costuma-se trata-se de uma dizer que instituição. Deus ajuda quem se ajuda a si próprio, não é? Quem não se ajuda. Pois é bem observado. Sendo uma instituição, enfim, com essa ligação com uma entidade religiosa, é obviamente uma instituição privada, imagino que viva daquilo que são Sim. as As propinas propinas, dos seus estudantes. Ora, exclusivamente, aliás. o senhor dizia há pouco que tinha começado justamente no mundo do ensino superior, no Politécnico de Leiria, bem cedo, né? Logo desde zero, Uhum. e agora está numa privada. Que diferenças é que vê entre o mundo público e privado nisto que é o ensino superior? Bom, há uma coisa que é fundamental. No privado, conhece-se o patrão e sabe-se que sabem-se as regras. Eh, No público, conhece-se o patrão, que somos todos nós. As regras também estão definidas, mas são em tal número que é muito difícil conseguir aplicá-las todas da mesma maneira e, sobretudo, o tempo de decisão é enorme, não é? Porque, por exemplo, eu consigo montar um curso em meia dúzia de dias aqui na escola e no Politécnico de Leiria demorava um tempo infinito, não é? Porque são organizações muito complexas e onde todos mandam um bocadinho, digamos assim, não é? O que é que acha Aqui, portanto, essa agilidade é um fator de diferenciação, imagino eu, mas de uma forma geral, qual é o papel que desempenha hoje o sistema, enfim, o ensino privado, o ensino superior privado, o que é que desempenha e o que é que acha que poderia desempenhar no sistema total? eu acho, olha, eu faço parte da direção da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, faço À parte da PESP, não é? direção da APESP e sou membro, aliás, sou presidente do Conselho Politécnico, do Colégio Politécnico, que é o órgão que representa diretamente todas as escolas politécnicas. E tenho escrito até sobre isso e tenho falado muito sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer é que há uma discriminação clara em Portugal. Eu não digo isso agora por estar agora a trabalhar na privada, porque eu fui diretor regional de educação e nessa altura procurei, e quem me acompanhou nesse período sabe, que eu procurei colocar o máximo em pé de igualdade os estabelecimentos de ensino do Estado e os estabelecimentos de ensino superior, de ensino privado. Não eram superiores, eram do secundário e do básico. E, portanto, eu acho que é preciso que a sociedade portuguesa perceba que há aqui realmente uma situação discriminatória em que se passa a ideia que o Estado é que verdadeiramente oferece a educação para todos e que os privados querem ganhar dinheiro com a educação. Isso reflete-se de forma muito negativa em muitas coisas, nomeadamente em muitos dirigentes do setor estatal que acham que as suas instituições são para servir os alunos das escolas do Estado. Eu posso lhe dar exemplos, eu já tive algumas discussões fortes com dirigentes de hospitais do Estado que me chegaram a dizer que os estágios que oferecem nessas instituições são prioritariamente para os alunos das escolas do Estado, porque esse é que tem direito a estar lá. Os outros são uma espécie de... Consegue-se esse favor de os deixar lá estagiar. Ora, isto é absolutamente Mas já não é um inconstitucional. preconceito, permita-me, já não é um preconceito específico sobre o ensino privado, já é Não, em geral da sociedade, não é? Não, exato. Há um preconceito geral e depois há um preconceito das pessoas que têm poder no Estado para limitar a ação dos privados. Os privados
ao contrário daquilo que as pessoas muitas vezes dizem, desempenham um papel social, porque muitos dos estudantes que estudam no privado são estudantes que não entrariam nas escolas do Estado. Porque há uma coisa muito curiosa, que é estudar-se muito as diferenciações dos estudantes, e há muitos anos, há décadas, que já se conhece que a origem social das pessoas e o nível escolar dos pais, particularmente das mães, é extraordinariamente importante para o progresso académico dos estudantes, mas depois tem-se um sistema de acesso à universidade em que só os que têm boas notas é que estão à frente dos outros. Portanto, são as notas portanto, se nós aplicarmos aqui uma regra simples relativamente a este fator social e àquilo que são as classificações dos alunos, nós diremos que quanto mais altas são as classificações dos alunos, mais alto é o extrato social de onde os alunos vêm. Portanto, ao termos um processo de acesso à universidade que é exclusivamente baseado nas notas, isso está a discriminar os mais fracos, os mais frágeis socialmente. E, portanto, muitos desses ficam de fora nos concursos de acesso à universidade e ao politécnico e acabam por entrar nas escolas privadas. Tanto assim é que a maior parte dos nossos alunos também são alunos que têm direito a bolsas sociais. Por isso o ensino privado, ao contrário do que aquela ideia não é para ricos. Não é para ricos, não é? Não é para ricos. A maior parte dos que estudam no privado são pobres. Depois, também há os outros que estudam no privado que entram às escolas do Estado, mas é-lhes mais fácil do ponto de vista financeiro ficar em casa, porque repara, um rapaz ou uma rapariga do Porto que é colocado em Beja, no Algarve ou noutro sítio qualquer, se calhar fica-lhe mais barato ficar numa escola privada do Porto, quem diz o Porto diz até outra localidade qualquer, do que estudar para longe de casa. E depois há, no final, digamos assim, que é o número mais pequeno, excluindo certas realidades como a Universidade Católica ou outras, que aí sim são aqueles que por opção própria, porque têm dinheiro e querem estudar para uma escola muito prestigiada, vão para uma escola privada. De qualquer maneira, os privados neste momento representam cerca de 20% da totalidade dos estudantes nacionais. E são escolas hoje todas equiparadas às do Estado, temos que ter os mesmos requisitos, somos avaliados tal e qual como os outros são, os cursos são acreditados como os do Estado são, e então, portanto não há nenhuma... são mais escrutinados? Depende muito das comissões de avaliação externa, quer dizer, o que acontece aqui é muitas vezes situações deste género. Por exemplo, o nosso curso, enfim, para não estar a dar exemplos muito específicos, nós já tivemos um curso nosso que foi para ser acreditado, a presidente da comissão que veio acreditar o curso é um professora na escola do lado, quer dizer, portanto, numa escola do Estado que existe ali no Porto também. Evidentemente que isto nós acreditamos na honestidade das pessoas, mas já desde o tempo dos romanos que se diz que a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. E neste caso, se o vão avaliar e que ele vai avaliar é um concorrente seu, parece que não é a forma melhor de avaliar um curso, não é? De resto, eu não tenho razões de queixa nenhuma. Nós não temos, a escola não tem nenhumas razões de queixa da agência, mas o que é e tem que se dizer. E, portanto, nós temos feito um grande esforço, e eu tenho escrito algumas coisas sobre isso, em defesa do ensino privado, sobretudo porque acho que nós temos que olhar para o ensino estatal e para o ensino privado de uma forma equilibrada. E, por outro lado, há uma coisa que as pessoas precisam de perceber. Eu tive responsabilidades autárquicas, como já lhe disse, e nessa altura confrontei-me até com situações deste género. Estávamos numa fase, portanto, foi nos anos 90, estávamos numa fase de expansão ainda do sistema de ensino. Agora estamos numa fase já de retração, não é? Mas nessa altura estávamos numa fase de expansão e era necessário construir escolas, e nós tivemos um privado que se disponibilizou para construir uma das escolas e a população levantou-se e não quis lá o privado. Sem pensar que, enquanto um privado investe à sua conta, o Estado investe à conta de todos nós. E, portanto, isso é preciso ponderar os custos. Por outro lado, vou-lhe dar outro exemplo. Quando eu era diretor regional, houve um conselho, por acaso assessor, onde havia uma escola que não tinha alunos, tinha poucos, e um colégio ao lado que estava cheio, que era privado. E os alunos não queriam ir para a escola, queriam ir era para o colégio. Os pais dos alunos queriam que os alunos fossem para o colégio.
e o colégio tinha contrato de associação e, portanto, a ideia era fechar o colégio, portanto, retirar o contrato de associação ao colégio, que era para os alunos irem para a escola. E eu achei que o que se justificava era, portanto, entregar a escola, digamos assim, à gestão do colégio e gerir aquilo em conjunto. E eu me matando, como deve calcular, não é? Pois, isso Porque é um uma tipo que heresia para era muita gente, não é? completamente, um tipo que era dirigente, era diretor regional, representava o Ministério da Educação e ainda por cima de um governo socialista, atrever-se a propor que se entregasse uma escola a um privado, bom, não me lançaram fogo, porque eu Mas, entretanto também saí. professor, essa sua veia mais contestatária também é o que o levou, ainda recentemente, a escrever uma carta aberta no Observador ao primeiro-ministro António Costa, de quem é, aliás, camarada do Partido Socialista. Foi no fundo, esse seu perfil. E porquê é que o fez? E o que é que, no fundo, era, para quem não leu, qual era, no fundo, o tom e o teor Eu daquela sua acho, publicação? vamos lá ver, eu acho que independentemente das pessoas pertencerem a partidos, as pessoas têm que pensar para a sua cabeça, não é? E, portanto, eu acho que quando nós temos razões para para chamarmos a atenção para certos problemas, temos que pôr os problemas com clareza, porque, repare, eu tenho uma percepção já disto há muito tempo, e uma convicção que é assim, ninguém faz nada sem pressão. É preciso pôr pressão nas organizações, nas nossas empresas, em tudo. E, portanto, nós não podemos ter aquela atitude respeitosa relativamente ao poder que havia quando eu era miúdo, não é? Quando eu era miúdo, toda a gente tirava o chapéu, na altura usava-se chapéu, tirava o chapéu às pessoas importantes. Não pode ser, quer dizer, nós temos que nos olhar todos uns para os outros como iguais, diferentes, mas iguais, cada um a fazer o que sabe fazer e o que pode fazer. E em relação aos nossos dirigentes, tem que haver a assunção de responsabilidades quando as coisas não correm bem. E, portanto, eu nunca me coibi de dizer o que penso e de chamar os bois pelos nomes, como se costuma dizer, e acho, aliás, que os portugueses ganhavam muito se fossem mais assertivos na sua forma de estar, não é? Não duvido. O senhor foi autárquico, tem-se passado autárquico. O que é que isso lhe trouxe para a sua experiência na gestão escolar, ao princípio Olha, da escola? a coisa mais importante que a minha experiência autárquica me trouxe foi humildade. Porque nós, quando pertencemos a certas corporações, neste caso particular o ensino superior, isso acontece nos juízes, acontece nos militares, enfim, acontece em quase todas as corporações. As pessoas tendem a pensar que são muito importantes porque na sua corporação são o seu professor doutor, ou o seu general, ou o seu doutor juiz, ou não sei o quê. E esquecem-se que fora das corporações são iguais aos outros, não é? E, portanto, uma coisa que eu aprendi na política é que não vale a pena ter peneiras, porque os eleitores não nos reconhecem pelos títulos nem pelos cargos, reconhecem-nos pelo trabalho que nós fazemos ou não fazemos. E nem toda a gente consegue aguentar a pedalada porque ninguém gosta, não é? Que o seu nome apareça no jornal, às vezes por razões menos positivas, quando nós estamos na política e quando andamos em campanha eleitoral junto das pessoas, as pessoas dizerem-nos aquilo que pensam com toda a franqueza. Portanto, isso foi aquilo que mais me trouxe, foi a humildade de olhar para todos os outros como iguais. Aliás, eu sempre tive essa perspectiva, mas aprofundei ao longo destes anos de política e tenho exemplos até de colegas meus que se meteram na política e saíram até, nunca mais foram os mesmos depois de perderem eleições, porque acharam que enfim, era horrível, não é? Um tipo que era professor doutor, importante, publicava livros e não sei o quê, fez eleições e perdeu as Associavam eleições a por um sua motivo qualquer. identidade ao próprio cargo, talvez, não é? Exatamente. Para a gestão escolar, a minha experiência foi muito interessante como autarca, porque eu fui gestor, fui vereador da educação, com o plano da educação, e, portanto, isso permitiu-me, numa altura em que o país ainda estava mais carente do que está agora em termos de instalações, sobretudo para as creches e para o pré-escolar, fazer um trabalho que me permitiu, sem falsas modéstias, dizer que, de alguma forma, fundei o Pelouro da Educação de Leiria, que é hoje um Pelouro, enfim, importantíssimo. Fui eu que contratei quando era vereador o primeiro técnico para a Câmara da área da Educação, que aliás foi uma ex-aluna minha,
E, portanto, é um trabalho que me deu imenso gozo de fazer. Pude construir escolas, jardins de infância, creches, O senhor tem essa desenvolver também experiência, animação cultural. tem essa experiência eclética, tem uma experiência também que o levou, como vimos há pouco, a fora de Portugal, não é? Tanto no seu mestrado como mais tarde também no doutoramento por Espanha, pelo que pude perceber. E, portanto, qual é a sua visão sobre aquilo que é o ensino em Portugal e como é que poderia ser? De uma forma, há E bocado já já agora, do assunto, mas como é que acha, se e, tivesse poder político, vamos pôr assim, que prioridades é que tomaria e que é que consideraria que seria mais eu já importante? agora deixe-me só dar-lhe uma outra nota, porque há um aspecto da minha vida que também contribuiu muito para eu ter hoje uma determinada visão do que é a educação em geral, que foi a experiência que eu tive durante muitos anos no Politécnico. Eu tive responsabilidades na área das relações externas. E isso levou-me a muitos sítios, a muitos países, a ter muitas relações e continuo a ter. Aliás, eu coordeno um projeto internacional neste momento. Isso é muito positivo. Relativamente à questão que me Se coloca, podia ser Portugal e que é que mudaria se tivesse poder? olha, Poder eu político. vou-lhe, vamos lá ver, falar-lhe assim no geral, eh, precisávamos de muito tempo, mas se nos circunscrevermos ao ensino superior, uma das coisas que eu gostava de deixar aqui de nota é, por um lado, o ensino superior português tem um potencial enorme para crescer em termos de exportação. Isto é, nós precisamos de crescer em número de estudantes estrangeiros e aí os privados têm um papel importantíssimo para poderem concorrer com as instituições estatais, se deixarem, porque infelizmente não nos deixam. E essa é uma, Porquê? é um, Não lhe essa quero é uma, tirar o raciocínio, mas só para explorar isso, porque é que não deixam? porque limitam o número de estudantes que nós podemos ter, o número de estudantes estrangeiros. Isso é um disparate que não tem qualquer espécie de O que me razoabilidade, está a porque dizer, assim, só para clarificar, é que hoje há um conjunto de escolas privadas que podia ter mais alunos estrangeiros a essa procura, mas depois não há claro, possibilidade de os ter. é. E não há possibilidade de uns tempos não podemos ter mais do que uma determinada cota. Portanto, isso é um disparate e é um prejuízo enorme para o país e para nós. E dou-lhe um outro exemplo, por exemplo, tem havido uma resistência enorme a abrir cursos de medicina em Portugal, deixaram abrir católico ano passado porque a pressão já não se aguentava, mas há outras instituições, até aí do Porto, têm propostas muito interessantes e politicamente não deixam, embora seja a agência que é responsável, mas há aqui uma orientação política que se conhece, Claro. e nós estamos a deitar dinheiro fora porque muitos dos estudantes podiam ficar cá a estudar em Portugal, vão estudar para o estrangeiro medicina, não é? É outra coisa disparatada. Portanto, como nós temos a demografia contra nós, porque nós não nos reproduzimos em quantidade suficiente para aguentar a substituição das gerações, o que se passa é que precisávamos trazer para cá mais alunos estrangeiros. E o ensino superior português, para conseguir equilibrar-se e ser sustentável, tem que ir recrutar muita gente aos estrangeiros e aí os privados têm um papel importante a desempenhar. Por outro lado, nós temos que ser capazes, e vocês sabem disso também, o Belchel sabe isso também como eu, nós estamos num mundo onde o digital envolve tudo, toda a nossa atividade, e nós estamos muito recuados na utilização, não é das tecnologias digitais, é da mentalidade que tem que estar subjacente a um mundo onde hoje temos as facilidades que temos, porque a tecnologia e Mas enfim, fala aqui toda a da forma digitalização. de ensinar online ou de outras... Exato. Não é só, quer dizer, eu por acaso participei num seminário organizado há 2 dias no Porto, há 3 dias no Porto. A Universidade Católica Aberta convidou-me também para participar numa mesa redonda exatamente sobre o ensino online. Mas a minha perspectiva neste momento já não é tanto o online ou não online, quer dizer, o presencial e o online têm que viver interligados. Quer dizer, nós temos hoje que, independentemente de podermos ter cursos online e outros presenciais, a filosofia do online tem que ser também filosofia dos cursos presenciais. Quer dizer, nós temos que ter hoje temos que viver, estar embebidos, digamos assim, em toda esta mudança que se tem operado, até porque os alunos hoje e as pessoas vão chegando ao mercado da formação cada vez mais com as cabeças feitas daquilo que já foi a sua aprendizagem ao longo destes anos, porque repare, uma pessoa da minha idade
chegou à escola com uma cabeça completamente diferente, chegam hoje os meus netos, como é óbvio, não é? E se isso não era tão notório nas gerações mais antigas, não é? À medida que as gerações agora vão evoluindo, isso é mais notório ainda. A cabeça dos miúdos não é igual, a interação que se estabelece não é a mesma. Eu escrevi um texto já há muitos anos, que chamei O Poder do Comando, que tinha que ver com o facto dos miúdos já nessa altura, digamos aqui há 40 anos ou coisa assim, 30 e tal, já haver algumas coisas. Havia o comando da televisão, apareceram os comandos da televisão, depois apareceram os comandos dos vídeos e tal, e os miúdos muito pequeninos. Eu lembro-me, o meu filho mais velho tem agora 44 anos e já nessa altura também fazia parte dessa geração, começaram a mexer no comando da televisão e tal. E eu escrevi um texto exatamente para me socorrer desse exemplo, para explicar aos professores que eles não podiam continuar a ensinar como tinham ensinado até aí, porque os miúdos já eram capazes de mudar de canal em casa, e depois chegavam à escola e não mudavam de canal. E, portanto, isso criava-lhes uma dificuldade enorme, porque os miúdos já estavam habituados a escolher o que é que queriam ver e ali o ator era sempre o mesmo. E, portanto, isso só se agravou de então para cá. E com a Agravou-se muito. pandemia e o confinamento, mais ainda, Exatamente. não é? E, portanto, eu acho que nós temos que pôr muitas fichas, não digo todas, mas muitas fichas nesse processo. Nós estamos muito empenhados a nível da minha instituição nesse projeto. Eu estou até empenhado em termos pessoais também nisso, e acho que temos que mudar completamente o paradigma do ensino-aprendizagem, e por isso eu acho que o ensino será conseguirá tanto mais acompanhar o mundo quando se modernizar nesse aspecto. Eu digo-lhe mesmo, as escolas, do meu ponto de vista, são das organizações mais retrógradas em Portugal. Não só em Portugal, mas em Portugal. São das Porquê? organizações mais retrógradas. Porque estão muito estáticas, não se muda. Repare, por exemplo, se você comparar o que é que acontece numa escola, o que é que acontecia numa escola há 100 anos, o que é que acontecia numa escola? Você tinha o professor, tinha um espaço, uma sala de aula e tinha uma turma. E o que é que acontece passado 100 anos? A mesma coisa, tem um professor, tem um espaço, uma sala e tem uma turma. E com Antigamente, rigor o à que é alta que... tecnologia, etc. Não, não, mas espera aí, eu já lá vou. Antigamente tinha o quadro preto. Depois passou a ter o episcópio, o retroprojetor, o projetor de slides. Hoje tem o computador, tem os quadros interativos, etc. E se a cabeça não mudou das pessoas? Está a ver? Portanto, nós temos muita tecnologia, mas a tecnologia não ensina. Isso não. Tecnologia, a tecnologia hoje faz parte do próprio processo de aprendizagem, porque a tecnologia, uma das coisas essenciais no mundo hoje é que a tecnologia não é só um apoio da aprendizagem, a tecnologia faz parte do próprio processo de aprendizagem, a forma como nós utilizamos a tecnologia, como nos servimos dela. Não é apenas usar, nós hoje, os computadores e toda a facilidade que nós temos de acesso à internet, etc., não faz o que fazia antigamente o retroprojetor. O retroprojetor é uma coisa passiva. Agora a tecnologia é uma coisa ativa. Nós podemos usar a tecnologia de uma forma ativa. Eu estou numa aula, posso dizer aos meus alunos, pesquisem no telemóvel esta questão assim, sim, E ou faz não sei o quê. permita-me esta observação, porque a tecnologia e esta questão do digital, que estava agora, no fundo, a partilhar, de facto, parece-me que pode ser uma excelente oportunidade para Portugal, porque aquele fenómeno que dizia há bocado do ensino superior português precisar de mais alunos, ora bem, se os puder ir buscar online, então pode ganhar, de facto, uma escala extraordinária. Eu pergunto-me se não há aqui o risco de, se não se aproveitar esta oportunidade, não só por causa da demografia, mas, enfim, por outras razões, porventura, podemos estar a prazo a falar mesmo, não digo de uma destruição completa, mas uma redução do ensino superior privado, do ensino superior português a uma dimensão muito pequena, por uma razão, é porque, a certa altura, aos estudantes portugueses colocar-se-á, como já vai colocando hoje, a opção, eu fico aqui numa instituição portuguesa, ou, ainda que seja online, estou no MIT, em Harvard, London Business School, como já vai acontecer, por exemplo, nas business schools. Se Portugal perder este comboio,
não pode mesmo ficar definitivamente fora daquilo que é a modernidade. Eu acho que esse risco é óbvio, não é? Eu acho que esse risco é óbvio. Nós temos que mudar completamente os nossos paradigmas de organização e de desenvolvimento das nossas atividades formativas. E quando, volta e meia, coloca-se a questão da rede, não é? Eu lembro-me que tivemos um político português que dizia quando não sabe o que é que se há de falar, fala-se da reforma administrativa. E aqui no ensino, quando não sabe do que se há de falar, fala-se da reestruturação da rede. Ora, a reestruturação da rede de ensino superior em Portugal é uma coisa que nunca vai ser feita. Porquê? Porque para reestruturar a rede de ensino superior, e eu já lá vou à sua questão, para reestruturar a rede de ensino superior era preciso não permitir que as universidades de Lisboa, Porto e Coimbra admitissem tantos alunos, e era preciso empurrar, digamos assim, esses alunos que sobravam para as outras e para o interior. Como isso nunca vai ser feito, deixem de falar da reestruturação da rede. Falso é de outra coisa, é de rentabilizar a rede que nós temos. E a rede só pode ser rentabilizada com alunos estrangeiros, não é? Isso acho que hoje em dia toda a gente já percebeu. Do perceber ao fazer vai uma grande distância, mas é isso, o caminho é por aí, não há outro. Aliás, eu digo, eu acho às vezes quando vejo certas discussões, por exemplo, a propósito das reformas, quem é que vai pagar a minha reforma daqui a não sei quantos anos? É uma discussão absurda, porque nós, se não criarmos mais população, não há orçamento que resista para pagar reformas a ninguém. Quer dizer, portanto, nós devíamos era estar a fazer já há muitos anos uma coisa que não estamos, que é trazer para cá pessoas. Portugal, eu escrevi um texto a semana passada num jornal onde eu também escrevo, exatamente sobre isto. Portugal é um país que já é multicultural, mas é um país que tem que aprofundar essa multiculturalidade. Nós só podemos sobreviver como país se mudarmos também a nossa própria identidade nacional com outras pessoas, porque nós hoje já fazemos. Eu outro dia tive. Não costumo muito ir ao Algarve neste período, mas aqui há umas 2 ou 3 semanas estive no Algarve, num fim de semana. E estive num sítio onde devia haver aí um português para cada 100 estrangeiros. Turistas. E os empregados, o rácio devia ser mais ou menos o mesmo. Exatamente. Portanto, os turistas eram sobretudo ingleses e os empregados eram paquistaneses, nepaleses, brasileiros, Efetivamente há ucranianos. uma falta de mão de obra. Este é o país, ouça, Hugo, este é o país do futuro. E, portanto, nós temos que lidar com esta realidade, porque nós precisamos. Eu até escrevi uma frase um bocado provocatória que é assim: os primeiros, que são os turistas estrangeiros, são os que nos dão de comer, e os outros que vêm para cá trabalhar são os que nos dão de pagar as reformas. Quer dizer, esta é a realidade, não é? Levanta outras questões, mas é obviamente uma observação pertinente. Mas, curiosamente, e como saberá, Portugal já vai estando na mira de alguns grupos, nomeadamente grupos financeiros internacionais, Portugal está na mira, portanto, na área do ensino superior, bem entendido, portanto, que já têm vindo aí comprar instituições, nomeadamente privadas, claro está. Como é que olha para este fenómeno? Que, aliás, não é só português, é um fenómeno que está a acontecer aí por essa Europa, por esse mundo fora. Portanto, de consolidação. Eu acho que é normal numa sociedade aberta e globalizada, apesar da globalização neste tempo estar a sofrer alguns tratos de pelé por causa das coisas que se sabem. Acho que é normal e acho que Portugal pode até tirar um partido positivo disso, se as instituições que vierem para Portugal forem instituições credíveis e que nos tragam o know-how que têm, de sistemas mais desenvolvidos e, sobretudo, com uma perspectiva muito mais virada para, digamos assim, para o cliente. Para o cliente e para o cliente direto, que é o estudante, e para os clientes indiretos, que são depois os empregadores que vão utilizar as pessoas que são formadas nessas escolas. Como vocês sabem, em Portugal também há uma certa forma de olhar para certas instituições que têm formações muito profissionais, como instituições que estão ao serviço dos mercados, porque formam para os mercados. Ora bem, se nós não formarmos para os mercados, formamos para quem? Formamos só para o desemprego ou formamos só pessoas
que não sabem o que é que vão de fazer no futuro. Não. Eu acho que as instituições de formação do ensino superior e não só, têm que ter preocupações com o mercado. Não, eu preocupo-me com a integração no mercado de trabalho das pessoas que nós formamos na nossa escola. Aliás, já era uma preocupação que eu já trazia de Leiria e que penso que todas as escolas, sejam elas de que nível for, têm que ter preocupação. Não é só preocuparem-se em fazer formação e naturalmente ganhar dinheiro com isso, que é normal. A educação é um negócio, uma área de negócio monta qualquer, mas tem que se preocupar em que as pessoas saiam bem formadas, com qualificações o mais avançadas possível e que depois rentabilizem naturalmente o que aprenderam no mercado No de trabalho. mercado. E no que toca à investigação, qual é a sua perspectiva? Qual é o papel da investigação? Qual é a relevância? E, nomeadamente, como é que se pode exigir uma instituição pequena que tenha níveis de investigação, enfim, marcados, porque, obviamente, imagino eu que também não seja fácil, porque aqui também a dimensão contará. Eu acho que isto foi um modismo, um modismo, quer dizer, é uma questão de moda em Portugal. Nós temos a mania de seguir certas modas. E em Portugal, enfim, por razões que agora não vêm para aqui para o caso, optou-se por achar que todas as instituições devem fazer investigação e não só, devem fazer investigação avançada. E, portanto, os padrões hoje que são definidos para a investigação das instituições são praticamente todos iguais e absurdos, porque há instituições que deviam ser reconhecidas como tendo naturalmente mais vocação para fazer um determinado tipo de investigação e outras instituições poderem fazer outro tipo de investigação sem tantos requisitos, até porque nós temos um sistema binário que na prática não é respeitado. Aliás, eu ainda ontem saí um O que é texto o no sistema binário que se Observador. refere? Como? O sistema binário que se refere é o quê? É os politécnicos e as universidades. Uhum. Portanto, o sistema de ensino superior em Portugal, como sabe, é um sistema binário concebido com dois subsistemas, as universidades e os politécnicos, as universidades com determinados objetivos e funções, e os politécnicos com outros relativamente diferenciados, sobretudo com mais ligação a formações mais profissionais, mais práticas, mais diretamente em linha com as necessidades do mercado e dos empregadores. Isso o politécnico. Mas isso não tem sido respeitado por uns nem por outros. E foi por isso que eu escrevi um texto que se chama A Falácia do Ensino Binário no Ensino Superior Português, do Sistema Binário no Ensino Superior Português. E isto vinha a propósito da investigação, quer dizer, não é aceitável que para uma pequena escola, por exemplo, como a minha, não é? E outras, se exijam requisitos de investigação como se exigem para as universidades. Não é? Mas isto é uma pecha que tem vindo a desenvolver-se e talvez a agravar-se, por culpa também nossa, porque nós não reagimos. Quer dizer, os portugueses são um bocado de se deixarem ficar e, portanto, vamos todos tentando cumprir, às vezes com umas expertices próprias dos portugueses, também é verdade, mas não se assume que isto é um erro, não é? É um erro ter esta forma de pensar as coisas. Por outro lado, é uma estupidez, e aqui já não é um erro, é uma estupidez, que se pensa que todas as instituições têm que ter um centro de investigação próprio. Quer dizer, porque é que as instituições não se andam a associar com outras, terem centros de investigação partilhados, e evidentemente as instituições mais fracas têm os seus docentes afetos a centros de investigação, reconhecidos, avaliados e tal, mas que para efeitos da acreditação da sua instituição são válidos porque é lá que os seus docentes e os seus doutorados e especialistas trabalham. É porque se não for assim, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque, obviamente, vai-se piorando nos indicadores, etc. Portanto, nós temos vindo a tentar desenvolver esta ideia, a tentar conseguir isso. Aliás, mesmo ao nível privado, temos procurado fazer algumas coisas em conjunto. E encontra acolhimento estas preocupações? Era isso que eu ia dizer, era aí que eu ia. Sabe que em Portugal nós também temos uma outra coisa muito interessante, que é a mania do quintal, não é? Cada um quer ter o seu quintal. E, portanto, se o meu quintal depois se mistura com o quintal do outro, é um problema. E é muito difícil em Portugal trabalhar em conjunto. Nós temos feito um esforço nesse sentido e temos conseguido, felizmente,
E eu sou um adepto incondicional do trabalho colaborativo, do trabalho em rede, das sinergias entre todos. Mas a realidade é esta. Eu posso lhe contar até aqui uma história interessante para ilustrar um bocadinho, até do ponto de vista caricatural, isto. Logo a seguir ao 25 de Abril, eu especializei-me no movimento cooperativo. Especializei-me, enfim, Dedicou-se. exatamente, no ensino, no modelo cooperativo da organização e da organização rural. E então, durante algum tempo, fiz encontros, palestras e tal com grupos rurais para lhes vender, entre aspas, as virtualidades do cooperativismo, não é? E, portanto, dava sempre aqueles exemplos e tal. Você não tem dinheiro para comprar um trator, mas se 10 pessoas aqui da aldeia se mobilizarem para comprar o trator, cada um depois utiliza o trator e tal. Então, uma noite, estava lá num sítio, assim, uma noite meio chuvosa e não sei o quê, com aqueles agricultores já todos mais ou menos com uma certa idade, os seus chapéus enterrados na cabeça, ou bonés, ou o que seja. Eu lá estava a ver, eu tinha 24 anos ou 23, por aí, 24. Cheio de energia, o que é que eu sabia enfim, da vida rural, não é? Mas pronto. E então, a certa altura, estava eu todo entusiasmado e um dos agricultores diz-me assim, olha, eu concordo com tudo aquilo que você disse, mas só se o Estado nos obrigar. E, portanto, em Portugal, pá, há coisas que só se o Estado nos obrigar. É uma chatice. E, portanto, é um trabalho muito difícil mobilizar as pessoas para certos projetos que impliquem partilhar recursos, partilhar instalações. É Sobretudo quando muito se difícil. quer, como dizia, quando se quer nivelar por um determinado, enfim, nível que possa não fazer sentido para todas as instituições, não é? Porque, efetivamente, a dimensão nestas coisas conta bastante. Mas às vezes mesmo quando as instituições têm a mesma dimensão, é difícil, há muita dificuldade. Nós temos, por acaso, com sucesso, felizmente temos conseguido. Nós temos alguns projetos, aliás, na minha escola, os mestrados que nós temos são todos em associação com outras instituições, não é? E isso foi um movimento que nós desenvolvemos, É desencadeámos e com possível. sucesso. É É possível. possível. É Muito possível. bem. Para irmos chegando à reta final da nossa conversa, para também, enfim, respeitar o seu tempo, o senhor também tem experiência como professor e, portanto, não resiste a perguntar-lhe o que é que para si faz de um professor um bom professor, nomeadamente no ensino superior. Eu acho que o que faz um bom professor é a pessoa dominar as técnicas que são necessárias para ser um bom professor, porque isto de dizer, o bom professor é aquele que tem vocação, pois não chega, não é? Não chega a ter vocação, porque o ato de ensinar implica, tal como para um cirurgião, para um médico, para o que seja, implica o domínio de um conjunto de regras, até de natureza da gestão, mas também do ponto de vista didático, não é? E hoje em dia do domínio das tecnologias, sem as quais não se pode ser um bom professor, não chega a ter a vocação. Evidentemente que há um conjunto de soft skills que são fundamentais também, mas que também se aprendem. E, portanto, eu acho que um professor, para ser bom professor, precisa para aí 10% de vocação e 90%, para não dizer 1% de vocação e 99% de técnica, não é? Que é fundamental. Eu acho que isso é absolutamente decisivo. Por outro lado, há uma área que eu já agora me permito aqui, porque tenho andado muito a mexer nisso também, que é a área do que os anglo-saxões chamam Classroom Management, que em Portugal tem uma tradução que é mais ou menos uma coisa tipo gestão de turma, que é uma coisa que em Portugal não se faz nas escolas de educação. Eu fiz muita formação nessa área, quer dizer, dei muitos cursos sobre isso, depois, enfim, passei a fazer outras coisas, mas é uma área que eu estou a retomar agora porque me interessa, porque está muito ligada também com a violência contra os docentes, que é uma área que tem vindo a crescer, infelizmente, é uma tendência generalizada, e, portanto, o professor, ao contrário daquilo que muita gente julga, é um decisor, é alguém que tem que ter capacidade de gestão e de liderança. E normalmente se falar com as pessoas não acham que um professor tenha que ter essas capacidades e tem. Portanto, um bom professor é alguém que tem que ser líder, tem que ser um bom gestor de grupos,
têm que conhecer bem aspectos da psicologia do desenvolvimento dos adolescentes ou das crianças, e depois têm que dominar um conjunto de técnicas sem as quais nós não podemos conseguir que as pessoas aprendam. Porque, repare, eu tenho uma teoria, claro, isto, uma teoria, não é uma teoria, é uma forma às vezes de expressar provocatoriamente, quer dizer, ninguém ensina nada a ninguém, as pessoas é que aprendem, não é? Mas isto é real, porque se a pessoa não quiser aprender, não aprende, não é? Isso é um facto. E agora, o que é que nós temos que fazer é conseguir que as pessoas nos ouçam, reflitam connosco, etc. Porque nós somos, de facto, há décadas que isto se sabe. O professor é um mediador de conhecimentos, de práticas, etc. Mas o trabalho de aprendizagem é do aluno. Se o aluno não fizer o trabalho dele, parte. se não pedalar a bicicleta dele, nós não conseguimos lá chegar. Agora, a grande questão é conseguir que eles façam isso, não é? Que eles aprendam, conseguir que eles aprendam. O nosso podcast tem o nome Sala Cheia e, portanto, há uma pergunta mais ou menos da praxe que eu gosto de fazer, que é o que é que sente quando vê uma sala cheia? E no seu caso, eu adapto a pergunta, o que é que sente quando vê uma sala cheia na sua instituição, portanto, uma sala cheia num curso que possa ter idealizado ou de alguma forma enquadrado. Qual é a sensação que leva quando vê essa sala cheia? É uma sensação de realização, não é? Porque, repara, eu já tive muitas vezes essa sensação, pensar um curso, organizá-lo, pô-lo a funcionar e depois ver, como diz, a sala cheia de estudantes. Evidentemente que isso não se faz sozinho, mas quem tem ideias é como um rio, não é? Que nasce um ribeirinho, enfim, um fiozinho de água e depois transforma num grande rio. É essa a sensação. E isso faz muito bem, sobretudo porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, não é? Os ingleses chamam isso um doer, não é? Eu acho que sou um doer, eu gosto de fazer coisas. Sou um académico atípico, não sou um tipo que me tenha preocupado muito em escrever livros e em escrever muitas coisas, mas toda a vida acho que fiz coisas práticas e a experiência que tenho é que as pessoas que foram trabalhando comigo ao longo dos anos e que vão mantendo contato comigo, muitas vezes, passado muitos anos de eu trabalhar com elas, me dizem, tenho saudades suas e tal. Eu também tenho saudades delas e sempre tive muito boas equipas. Aliás, os meus colegas às vezes costumam, e amigos meus, dizer que, epá, toda a gente se queixa dos funcionários e tu dizes sempre bem, quer dizer, eu, ao longo da minha vida, tenho encontrado esmagadoramente pessoas boas que me ajudam a constituir boas equipas do que pessoas más, e essas também, quando preciso, despeço-as ou mando-as embora para o outro lado, porque também não podemos, enfim, temos que puxar por toda a gente, mas ao momento em que as pessoas não querem, se não se integram e não se querem integrar, não podem estar, enfim, é o síndrome da mansão podre, paciência, não pode ser, não é? Podem ir para outro sítio onde podem ser muito felizes e deixam-nos a nós ser felizes também. Alguma reflexão final que queira partilhar com quem nos está a ouvir, ou algum desafio, algum pensamento? Quer dizer, eu acho que podia deixar aqui um pensamento, sobretudo neste sentido, que a educação é de facto uma área fundamental para todos nós, para o desenvolvimento das sociedades, etc. Mas é muito importante que as pessoas respeitem e considerem os formadores e os professores. Hoje em dia há uma grande tendência para desqualificar e desconsiderar as pessoas que, em princípio, sabem do que estão a fazer. E isso foi uma tendência que se instalou em Portugal há uns tempos para cá e que tem sido muito perniciosa. Os pais, particularmente, terem pouco respeito por aquilo que é o conhecimento dos professores e dos formadores em geral. Eu acho que a educação é muito importante, toda a gente, naturalmente, as famílias são insubstituíveis na educação dos seus descendentes e dos seus filhos, mas os professores têm que ser respeitados, os professores aprenderam, têm técnicas próprias da sua profissão e nós devemos ter um imenso respeito por essas pessoas que ainda por cima, na maior parte dos casos, trabalham em condições difíceis, mal remuneradas, mas com muita vontade de contribuir para um país mais educado e com mais felicidade. É uma boa mensagem. Para saber mais sobre si, qual é a melhor forma? Há algum sítio onde as pessoas possam seguir o que... Eu tenho uma página, é simples, é ir a jmsilva.santamariasaude.pt e tem lá tudo sobre mim praticamente.
E eu sugiro uma coisa mais, se não se importa, que é, vai escrevendo com alguma regularidade no Observador e, portanto, também é um sítio onde dá para Sim, sim. No ir vendo Observador aquilo há. Já que tenho lá. Por acaso, agora há uns vai meses não inquietando. escrevia, não andava com vontade, não sei porquê, mas agora sabe que eu preciso sentir vontade de escrever e não escrevo mais porque às vezes eu não gosto de escrever para a gaveta, não é? E portanto é quando aparece a oportunidade e quando eu acho que posso intervir, escrevo. E lá estão os seus textos para quem quiser ver. Professor José Exatamente. Manuel Silva, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigado, pela Belchior, generosidade também. da sua partilha. Eu é que Eh, agradeço imenso esta simpatia e foi para mim muito, muito gratificante poder Mas partilhar também, consigo muito obrigado. estes momentos, sim. Muito obrigado, boa Obrigado. tarde.